Meninas, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui com a Helena e com a Heloísa. Oi. Fala oi pro pessoal. Oi. Oi. Vocês estão com saudades das crianças lá da igreja? Sim. Dos seus amigos? Sim. Sim? A gente também tá com saudade aqui de vocês. Espero que vocês estejam com saudade da gente também. Mas se Deus quiser, já já a gente vai estar junto lá na igreja pra gente brincar, pra gente adorar o Senhor, pra gente rever os amigos e a gente se fortalecer na fé. Não é mesmo, crianças? Hoje eu estou aqui para contar para vocês a maior história de amor de todos os tempos. Você sabe qual que é, Heloísa? Qual é? De Jesus? A história de Jesus? É isso? É isso, Helena? Quando ele morreu, Qual é a maior história de amor de todos os tempos? a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus, a história de amor? Mas eu acho que essa história fala de morte, não é? Não é não? Não é? Não tô entendendo mais nada. É amor ou é de morte? E agora? E agora? Eu vou contar a história de amor, a maior história de amor de todos os tempos. Ok? E essa história a gente pode conhecer lá em João 3,16. O que será que fala? O que fala, Helena? Fala bem devagarzinho para todo mundo entender. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu vou contar essa história de amor, do plano de Deus para o ser humano, porque Ele queria resgatar o ser humano, porque Ele ama o ser humano. E para isso, Ele deu quem? Seu Filho. O seu único Filho. Então Jesus, antes de Ele vir aqui para a terra, Ele morava lá no céu com Deus. Ele morava lá. Imagino que Ele tinha uma vida muito boa lá. Mas mesmo assim, Ele decidiu vir aqui cumprir o pedido, a ordem do Pai Celestial. Então hoje eu vou contar para vocês o que aconteceu com Jesus nos últimos momentos, nos últimos dias de vida dele, ok? Então eu acredito que você já saiba que Jesus tinha quantos amigos que estavam sempre próximo deles? Jesus tinha 12 amigos e eles andavam sempre juntos, falando do amor de Deus e como as pessoas deveriam fazer para retornar esse amor ao Pai. Mas sabe, crianças, eu vou contar, preste bem atenção. Quando Jesus se fez homem, as pessoas viram seus milagres e ensinamentos e então pensaram: Jesus é o Messias, o escolhido de Deus. Jesus já sabia que seria levado a morrer na cruz e deixou que todos soubessem que ele era o Messias que aguardaram. Como é que ele fez isso? Alguém? Não? Ok. O Senhor Jesus, ele resolveu entrar em Jerusalém de um jeito diferente. Ele não foi a pé, ele foi montado em um jumentinho. Olha que diferentão. Ao entrar na cidade, montado no jumento, ele estava cumprindo uma profecia do profeta Zacarias lá no Velho Testamento, que disse que o rei justo, salvador e humilde entraria montado em um jumento. As pessoas o receberam cantando e jogavam ao chão suas túnicas e palmeiras, formando assim um grande tapete. Então olha só, o que as pessoas jogaram? Folhas no chão para que ele pudesse passar. Você vai segurando aí. Depois disso, alguns dias depois da sua entrada triunfal, bem diferentão, né? Lá em Jerusalém, Jesus decidiu ficar a sós com seus amigos. Ele sabia que seria sua última noite com seus amigos e decidiu fazer uma festa. Ele decidiu celebrar a Páscoa com seus amigos. Quando estava tudo pronto, Jesus se levantou,
pegou uma bacia com água, tirou a sua túnica, amarrou uma toalha, aonde, Lolo? Na cintura. E começou, igual uma dona de casa, assim, colocou aqui, isso mesmo. E começou a fazer o quê? A lavar os pés. Ó, começou a lavar os pés dos discípulos. Vocês acham que os pés dos discípulos estavam limpinhos e cheirosos? Não. Eu também acho que não. Eles andavam muito. Eles andavam muito. E tinha carro? Não. Não, eles andavam a pé. Jesus lavou o pé de todos os seus amigos. Depois de lavar todos os pés, Jesus falou para eles sobre a importância deles servirem uns aos outros. E ele mesmo deu o exemplo. Não importa que você seja uma pessoa importante, uma pessoa rica ou uma pessoa pobre. Nós todos, enquanto servos de Jesus, nós devemos servir uns aos outros nas suas necessidades. Jesus, então, ensinou isso, dando o exemplo, lavando os pés dos seus discípulos. Naquela noite ainda, Jesus continuava com seus discípulos antes de ser preso. Os discípulos não sabiam que aquele era o último encontro, mas um deles sabia que Jesus logo teria problemas. Aquele que trairia Jesus, quem era? Judas. Quem era? Judas Iscariotes. Judas Iscariotes. Judas recebeu 30 moedas de prata como pagamento. Mesmo tendo convivido com Jesus, visto seus milagres e ouvido seus ensinamentos, ele ainda assim decidiu trair Jesus. Mesmo sabendo que Jesus o trairia, Jesus lavou seus pés também e comeu com ele. Mesmo sabendo que o Judas trairia Jesus, né? Porque você falou mesmo Judas sabendo que Jesus trairia. Mesmo Jesus sabendo que Judas o trairia, mesmo assim Jesus fez o quê? E comeu com ele. Jesus, naquela noite, falou que um deles o trairia. Todos ficaram tristes. Então Jesus continuou a comemoração, partindo o pão e ensinando que o pão significa o quê? O corpo dele, né? O corpo dele, que seria pregado na cruz. E o vinho? O que significava o vinho? O sangue derramado. O sangue derramado para o perdão de todos os pecados. Olha só. É pecado só de quem acredita em Jesus, crianças? Não. O pecado de todos. Depois disso, depois que eles comeram, Jesus foi ao jardim chamado Getsêmani para orar. Ele levou Pedro, levou Tiago e levou João para ficarem mais perto. Eles eram seus amigos mais próximos. Jesus estava angustiado, pois sabia que a hora estava chegando. Ele seria entregue aos soldados. Seus amigos estavam cansados e não conseguiram ficar acordados para orar com ele. Jesus os acordou 3 vezes. Acorda, vem orar comigo. Estou precisando que você ore comigo. E quando ele voltava lá, o que os discípulos estavam fazendo? Estavam com muito sono, não era? Dormindo, cochilando. E na última vez que ele foi acordá-los, ele já avisou que o traidor estava chegando. Judas chegou com os soldados e beijou o rosto de Jesus. Aquele era o código para mostrar qual daqueles homens eram Jesus. Jesus, mesmo com medo, angustiado e triste, decide obedecer a Deus e cumprir a sua missão. Jesus é o exemplo para nós. Também a nossa força, pois sozinho nós não seremos capazes de fazer a vontade de Deus. Então está aqui, Jesus orando, pedindo força a Deus. E a gente tem uma gatinha que está querendo participar aqui da história, hein?
Ela está tentando contar, mas não se assustem, ela conversa muito. Vou continuar, né, nossa história. Os soldados, eles levaram Jesus para a casa de Caifás. Era o sumo sacerdote e não gostava de Jesus. E estavam lá muitos líderes que também não gostavam de Jesus. Eles tentaram de todas as formas acusar Jesus para condená-lo à morte. Pedro ficou acompanhando tudo de longe, à espreita, com medo. Porém, algumas pessoas começaram a reconhecer Pedro e dizer: Ei, você! Ei, você! Ei, você! Você não é um dos discípulos que andavam ali com Jesus? Pedro, com medo, negou Jesus por 3 vezes. Ele fez isso quantas vezes? 3 vezes. Ele fez isso antes que o galo cantasse. Olha o nosso galo aí. E quando o galo cantou, como é que o galo canta? Como é que é? Essas crianças não sabem nem fazer um galo, Brasil. Faz tempo. Brasil. É, né? E aí, quando o galo cantou, cadê o galo? Ele se lembrou que Jesus havia dito para ele: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Pedro se lembrou das palavras de Jesus e ficou muito triste com o que ele havia feito. Jesus foi abandonado por seus amigos. Jesus agora estava em pé. Imagina essa cena, amarrado, com as mãos para trás, diante do governador. Pilatos perguntou se ele era o rei dos judeus. O que Jesus disse, Lolo? É o Senhor que está dizendo. É o Senhor que está dizendo. Depois disso, Jesus ficou, calado. Pilatos não viu culpa em Jesus e mandou que ele fosse ser julgado por outro líder dos judeus, que era o rei Herodes. Porém, este também não viu culpa em Jesus e devolveu Jesus para Pilatos. O povo do lado de fora gritava. O que o povo gritava? Crucifica-o! Crucifica-o! O povo preferiu que Pilatos soltasse um bandidão bem perigoso de nome Barrabás. Eles preferiram soltar Barrabás do que soltar Jesus. Então, eles soltaram Barrabás e condenou Jesus à morte. Jesus foi açoitado, muito mesmo, viu? Depois teve que carregar a sua cruz. Teve suas mãos e pés perfurados por grandes pregos. Colocaram nele uma coroa de espinhos que machucou a testa dele. Deram vinagre para ele beber no lugar de água. Você acredita? Que maldade, não é mesmo? Perfuraram seu peito com uma lança. Como Jesus sofreu naquele dia, não é mesmo? Naquele dia, Jesus morreu. Morreu em nosso lugar, por nossos pecados, pois os nossos pecados só podem ser perdoados quando um justo recebe todos os pecados do injusto. Foi isso que Jesus fez na cruz. Por obediência a Deus e por amor ao ser humano, ele recebeu sobre ele todos os pecados do mundo inteiro naquele dia. E nós, mediante a esse amor, a esse sacrifício da parte de Jesus, nós podemos encontrá-lo e encontrar a Deus no céu quando nós morrermos. Jesus, então, morreu na cruz. Ele morreu na sexta-feira, numa sexta-feira, às 3 horas da tarde. Tinha pouco tempo para preparar o corpo e fazer o sepultamento. E um homem chamado José de Arimateia conseguiu comprar um linho
para enrolar o corpo de Jesus. Outros compraram perfumes para perfumar o corpo. Isso era uma tradição do povo judeu. Porque os corpos quando o corpo era sepultado, depois de muito tempo ele ficava fedido, né? Prepararam o corpo e colocaram em uma sepultura nova, doada por José de Arimateia. O que é sepultura? Sepultura é onde o corpo sem vida das pessoas é colocado para eles ficarem ali guardados. Porque naquela época não existia caixão. Não existia caixão naquela época, tá? Na entrada do túmulo foi colocada uma grande pedra e guardas ficaram lá de vigia para que ninguém roubasse o corpo de Jesus. Então tá aqui, ó, a grande pedra fechando a sepultura. No domingo, que domingo maravilhoso! No domingo bem cedo, o que acontece, Helena? As mulheres que acompanharam Jesus foram até a sepultura levar perfumes. Elas queriam cuidar do corpo do mestre. Mas chegando lá, o que aconteceu, Rolô? O túmulo estava vazio. Chegando lá, a pedra estava rolada. E o que tinha lá dentro, Rolô? Nada. O túmulo, vamos falar junto? O túmulo estava vazio. Ele não estava mais lá. Havia ressuscitado. Um anjo estava lá dentro, apareceu lá dentro e disse para aquelas mulheres: por que estão aqui procurando entre os mortos aquele que está vivo? Aquele que está vivo? Ele não está aqui. Jesus ressuscitou. Então olha aqui, que maravilha. E Jesus, dessa maneira, cumpre a ordem do Pai, de Deus, para cumprir o seu amor para conosco. Então ele morre na cruz, mas no terceiro dia ele ressuscita em carne e osso para provar que ele de fato é o Filho de Deus. Amém, crianças? Vamos orar? Vamos orar? Sim. Querido Deus, obrigada, Jesus, por este tão grande amor para conosco. Obrigada, Deus, por ter nos dado o seu Filho. Ele que veio aqui na terra, sofreu tanto, Jesus, sofreu tanto por amor a nós, para que nós pudéssemos, ó Pai, ter acesso ao céu. Que cada criança que escute essa história hoje possa entender esse amor e entregar a sua vida a Jesus, para que ele também possa, um dia, no tempo oportuno, morar lá no céu com Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. Então, um grande beijo para vocês. Nossa, Tchau, tchau, crianças. Tchau.